Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu me chamo Ariel, beleza? Ariel Nascimento. Eu sou professor de Geografia do Força Máxima. Hoje a gente está trabalhando com o módulo 5, beleza? Para o 9º ano. Então, 9º ano, chega aqui comigo. Gente, olha só. Vocês estão percebendo aqui que o módulo 5 ele fala sobre a terceira revolução industrial. Só que antes da gente começar a falar sobre a terceira revolução industrial, vamos fazer um recapitulando do módulo 4, que eu mesmo gravei essa aula. Bom, turma, o módulo 4, né, ele vem trabalhando com a primeira e com a segunda heavy industrial, beleza? E aí a gente vai botar alguns pontos básicos, alguns pontos importantes para a gente relembrar, né, essas revoluções. Bem, a primeira revolução industrial acontece na Inglaterra, não é mesmo? E ela tem como característica a inserção do trabalho maquinário, ou seja, a inserção da máquina dentro de um processo produtivo, beleza? E aí a gente fala também que na primeira revolução industrial nós temos como utilização energética o carvão mineral. Tranquilo? Beleza? Na segunda revolução industrial, nós já estamos falando agora de um momento aonde a tecnologia, como consequência dos investimentos financeiros, passaram a ser o quê? Melhores. Então a gente está falando de um aumento de produtividade. Então a gente está falando também de uma aceleração da produção. Então agora a gente faz mais produtos em menos tempo. Isso em comparação à primeira revolução industrial. Falo para vocês também que a segunda revolução industrial agora tem como matriz energética não mais o carvão mineral. Não é que se não utiliza mais o carvão mineral. Só que agora nós temos duas matrizes energéticas novas. Quais matrizes são essas? A primeira matriz energética, nós estamos falando das eletricidades, ou seja, das energias produzidas através da eletricidade. Então a gente tem a utilização agora da energia elétrica como fonte energética. E qual é a outra fonte energética que possibilita a criação de um modelo de combustão direta? O petróleo. Beleza? Então a gente tem a energia elétrica e o petróleo como inovações energéticas. Falamos também que a segunda revolução industrial ela tem a característica, né, de um novo processo produtivo, conhecido como Fordismo. Lá na primeira nós tínhamos o Taylorismo, no início da segunda nós temos agora a transformação do Taylorismo para o Fordismo, que tem como característica a estocagem. Então nós produzimos produtos em série, uma quantidade de produtos específicas, e esses produtos eles ficam estocados. Tranquilo? Eu falei sobre essas duas características agora, porque a gente tem que entender que revolução industrial, né, são processos históricos de transformação. Então a terceira revolução industrial, obviamente, ela vai pegar o acúmulo da primeira, vai pegar o acúmulo da segunda e vai o quê? Criar inovações. Então eu estou falando que a gente vai pegar, por exemplo, algumas características que nós digamos que nós falamos que foi negativa na segunda revolução industrial e nós vamos tentar transformar ela aqui para uma melhora da qualidade da produção. Beleza? Então vamos lá. Quando nós falamos de terceira revolução industrial, nós podemos falar também da terceira fase do quê? Da indústria. Não estou falando do setor terciário. Não estou falando do setor terciário. Eu estou falando agora de uma terceira fase, não é terceira indústria, de uma terceira fase das transformações industriais, tá? E revolução industrial, ela também é conhecida como, presta atenção agora, como revolução técnica, científica, informacional. Repetindo, revolução técnica, científica, informacional. Então eu estou falando que o investimento na ciência possibilitou uma melhoria na tecnologia, e essa melhoria na tecnologia possibilitou, por exemplo, uma melhoria na
informação. Então eu estou falando que essa revolução técnica, científica, informacional, ela está atrelada diretamente com a globalização. E é por isso que eu coloco aqui nesse primeiro tópico que quando nós discutimos terceira revolução industrial, que é uma revolução que acontece até hoje. É uma revolução que acontece até hoje. Por quê? Quando eu falo em revolução técnica, científica, informacional, eu estou falando, por exemplo, do desenvolvimento de meios de comunicação que até aquele momento não eram existentes. Então eu estou falando com vocês através de um telefone celular. Isso não é um desenvolvimento informacional muito grande, onde vocês estão tendo aula de geografia para o 9º ano, aonde vocês vão ter acesso aonde? Através do seu tablet, através do seu telefone celular, através do seu notebook. Isso é um desenvolvimento através da informação. E essa informação ela só pode ser desenvolvida como consequência dos avanços tecnológicos. Então a gente está falando de uma revolução muito atual. Ela começa ali, por exemplo, na década de 70, na década de 60, mas ela acontece até hoje. Tranquilo? Então quando nós falamos aqui de globalização, o que significa tornar uma coisa... O que é uma globalização? Significa dizer o quê? Tornar uma coisa global. Então eu estou falando que a globalização é o momento onde nós estamos começando, por exemplo, a tentar o quê? Integrar essas economias. Então eu estou falando agora, por exemplo, de um processo de mundialização. Então agora a gente não tem mais uma produção que é pensada para um território. Nós temos uma produção que é pensada para o mundo. Gravem essas palavras porque a gente vai começar a discutir um pouquinho elas melhor quando nós falamos das características e das consequências da terceira revolução industrial. Então, globalização é um fenômeno que explica as dinâmicas, ou seja, as alterações no espaço geográfico, no qual esse mundo ele passa a se aproximar mais. Como assim passa a se aproximar mais? Bom, hoje se vocês pegarem, por exemplo, o telefone de vocês conseguem ter acesso a qualquer informação que acontece tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. E aí eu volto a dizer, isso só foi possível por conta dessa revolução aqui, ó, técnica, científica e informacional, por conta da melhoria dos meios de transporte e por conta da melhoria dos meios de informação. E aí a gente, por exemplo, vai cair em muitas questões o termo das aldeias globais. O que significam essas aldeias globais? É como se fosse que a China estivesse ao nosso lado aqui. Como eu falei ainda mais cedo, se você pegar o seu aparelho de telefone, você tem informação sobre qualquer ponto do planeta Terra, tanto do extremo oriente quanto do extremo ocidente. Só que a gente está falando de lugares que estão a quilômetros e quilômetros de distância. Só que essa informação ela é viabilizada de uma forma tão rápida que parece que a gente está pegando informação do nosso vizinho. Consegue compreender isso? E globalização e revolução técnico-científica informacional, são fenômenos que acontecem simultaneamente. Então a globalização ela influencia nesta revolução e esta revolução ela vai o quê? Modificar esta globalização, vai modificar a forma em que a economia agora mundializada ela vai o quê? Ser tratada. Então a gente está falando, por exemplo, agora, que a globalização é uma invasão, digamos assim, de uma economia específica. Então a gente está falando agora de uma expansão do sistema capitalista. Então a gente está falando agora do processo de ocidentalização. O que é o processo de ocidentalização? É você pegar os costumes do lado ocidental, capitalista, muito voltado na figura dos Estados Unidos, e esse sistema ele vai começar a ser o quê? Propagado ao longo do mundo. Então a gente trabalha muito com a terceira revolução industrial, conjuntamente também com nova ordem mundial. Só que eu não vou discutir com vocês agora sobre nova ordem mundial, turma. Eu não vou discutir isso com vocês, porque isso é um outro ponto. Beleza? Então,
Passando aqui agora sobre esse ponto da terceira revolução industrial, a gente vai começar a discutir agora sobre as características, as inovações, o que a gente passa a ter agora de diferente da terceira para a segunda revolução industrial. Vamos falar primeiro sobre a matriz energética. A matriz energética que ela passa a ser utilizada em suma maioria na terceira revolução. Quando eu falo em suma maioria, turma, não é que agora essa energia ela é a única utilizada, mas ela passa a ser uma alternativa. Então eu estou falando agora de novas alternativas energéticas, como por exemplo o urânio. Ah, professor, mas você falou que na aula passada, na segunda revolução industrial, nós já temos a utilização do urânio. Sim, nós já temos a utilização do urânio. Só que nós não temos ainda o urânio sendo utilizado como matriz energética. Então, na segunda revolução industrial, não existiam usinas o quê? Nucleares. Tranquilo? Então eu estou falando agora da criação das usinas nucleares. Beleza? Estou falando também possivelmente agora da utilização das energias fotovoltaicas, das energias solares. Tranquilo? São duas matrizes energéticas aí agora que estão em alta. Muito dentro da lógica da sustentabilidade também, dentro da lógica da escassez dos combustíveis fósseis. Beleza? Vamos pensar aqui numa outra característica da terceira revolução industrial. Eu falo agora que a terceira revolução industrial ela passa a ter um sistema produtivo industrial, então é um sistema que foi pensado para a produção na indústria. E como é o nome desse sistema? Esse mesmo que você falou, toyotismo. E a figura do toyotismo ela é representada em qual território no nosso planeta Terra? No Japão. Então a gente fala, por exemplo, de Taylorismo na primeira, de Fordismo na segunda e de Toyotismo na terceira revolução industrial. Aonde na primeira nós temos a sede, o país sede como a Inglaterra, na segunda nós podemos enfatizar os Estados Unidos, mas também a Inglaterra, e na terceira nós enfatizamos muito o Japão, com esse sistema produtivo e industrial conhecido como toyotismo. E quais são essas inovações que o toyotismo traz para a terceira revolução industrial? Que é uma revolução industrial, por exemplo, que vai se utilizar do maquinário robótico. Já dei uma primeira dica. Bom, agora aqui, ó, como nós temos um desenvolvimento tecnológico muito alto, eu falo para vocês agora que uma das características é a transferência da mão de obra humana para a mão de obra robótica. Então agora eu estou começando a colocar robôs dentro do processo produtivo. Não são mais homens como eram, por exemplo, na segunda revolução industrial. Professor, você está falando para mim que na terceira revolução industrial o homem ele não está trabalhando na indústria? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que tem uma diminuição da mão de obra humana dentro do segundo setor. Dentro do setor o quê? Industrial. Essa mão de obra ela passa a ser agora uma mão de obra mecânica, são os robôs. E aí a mão de obra agora, ela precisa ser o quê? Mais qualificada. Então eu estou falando que uma outra característica do sistema toyotista é a qualificação da mão de obra. Esse trabalhador ele precisa ter, por exemplo, um curso de formação técnica para ele conseguir o quê? Mexer naquela máquina ali, para que se aquela máquina der algum defeito ele consiga consertar. E aí vamos parar para pensar um pouquinho sobre essa consequência, né? O lado negativo dessa robotização da mão de obra. Bom, se agora uma máquina faz a função de 10 trabalhadores, aonde esses trabalhadores vão estar? Bom, a gente não pode necessariamente afirmar aonde eles vão estar, mas o que eu afirmo para vocês é que na fábrica, na indústria, eles não vão estar, ou então vão estar com um número que totalmente reduzido. Então eu falo para vocês que essa
robotização da mão de obra vai gerar o quê? Um desemprego estrutural. Porque agora nós temos uma máquina, um robô, melhor dizendo, que faz a função de outros 40 funcionários. Tranquilo? Lembram quando eu falei de globalização? Foi possibilitada pelo avanço, né? Essa acessibilidade aos territórios, ela foi possibilitada por conta do avanço dos meios de transporte e por conta do avanço dos meios de comunicação. Agora eu falo para vocês que esta produção do toyotismo, do sistema produtivo industrial toyotista, ele não tem mais a característica parecida com o Fordismo, que é o que? De estoque. E agora vamos tentar parar para pensar geograficamente por que o toyotismo ali no Japão não tem a característica de estocar. Bom, gente, a gente está falando que o Japão ele é uma ilha, não é mesmo? Então ela tem um espaço territorial limitado e essa ilha ela possui algumas características geológicas, por exemplo, que vai nos mostrar que o Japão não tem uma grande abundância em matéria-prima e nem muitos espaços propícios para a produção ou extração dessa matéria-prima. Então o Japão não tem espaço para você fazer estoque. E como agora nós temos uma informática, lembra? Sabe o que é informática? A informática agora é o desenvolvimento do armazenamento das informações. Então hoje a gente consegue guardar uma informação no microchip. Ah, eu falei microchip. Já vou discutir uma outra característica, uma outra consequência da terceira revolução industrial. Guardem aí sobre os microchips. Então agora a gente está falando que esses meios de transporte, que esses meios de comunicação vão possibilitar agora uma produção chamada just in time. O que é a produção just in time? É a produção conforme a demanda. Entendendo que o Fordismo, né, esse modelo de produção industrial que visa muito o estoque, ele já entrou em colapso econômico. A gente está falando da crise de 29, turma, que foi uma crise conhecida como crise de superprodução. Tínhamos diversos produtos aonde não estavam sendo o quê? Comprados. Então isso diminuiu o poder de venda do burguês. Se o poder de venda do burguês diminuir, obviamente o lucro dele vai diminuir também, e ele vai refletir isso aonde? Nos seus trabalhadores. Então ele vai, por exemplo, demitir alguns trabalhadores, aí como consequência esse trabalhador desempregado não tem dinheiro, e aí se ele não tem dinheiro ele não vai consumir outros produtos, e isso vai gerando uma bola de neve. Por exemplo, como esta crise foi a de 1929, que a gente fala que é o quê? Uma crise fordista, uma crise do sistema fordista. Então essa produção just in time, ela vai possibilitar que você produza o quê? Uma quantidade específica de produto conforme a necessidade do mercado. E esses produtos agora eles não são feitos mais em série, eles não são feitos mais em grandes quantidades. Eles podem ser feitos às vezes em um único modelo, em dois únicos modelos. Tanto é que hoje, né, as empresas que vendem carro, você pode chegar ali, por exemplo, vamos imaginar que você vai chegar na Land Rover. Você vai ali na Land Rover, você vai entrar no computador do gerente da Land Rover e o cara vai pedir para você escolher detalhe por detalhe que você quer no seu carro. Se você quer um couro de banco, se você quer um couro de banco, se você quer um banco de couro, e esse banco de couro ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, ele pode ser bege, ele pode ser dourado, que cor que você quer o seu carro, entende? Você consegue agora escolher a forma que o seu produto vai sair da fábrica. Esta é a produção just in time. E já falei da consequência da informação, do desenvolvimento da informação. Então vocês estão percebendo que revolução técnico-científica e informacional está atrelado à globalização, que por sua vez também está atrelada à terceira revolução industrial. Então, repetindo, turma, não é correto nós falarmos que a globalização criou essa revolução aqui, que posteriormente criou essa aqui. Não. Esses conceitos aqui, eles estão o quê? Entranhados, entrelaçados. Tranquilo? Beleza? Então agora eu falo também que uma outra característica do toyotismo é o que? A
flexibilização da produção. Quando eu falo em flexibilização da produção, turma, eu estou falando, obviamente, dessa produção just in time, mas eu estou falando agora que, vamos lá, vamos recapitular aqui de novo. A gente falou que na primeira e na segunda revolução industrial nós temos a forma, na primeira principalmente, mas na segunda nós temos também a formação de grandes parques industriais. Desculpa. E esses grandes parques industriais são nada mais, nada menos que áreas que possuem uma concentração industrial. A pergunta é, por que aquelas indústrias se localizam ali? E aí a gente vai discutir sobre os fatores locacionais, que são os fatores que vão influenciar na localização da indústria. E um dos diversos fatores locacionais é o que? A acessibilidade da mão de obra, meios de transportes e infraestrutura. Então a indústria, ela nunca, no século, por exemplo, no século XX, ela nunca ia se localizar num lugar onde não tinha infraestrutura para se ter uma estrada, para que seus produtos pudessem ser escoados, exportados, até mesmo importados para aquele espaço. Agora, com esse desenvolvimento dos meios de transporte, a gente pode possibilitar uma grande desconcentração industrial. Essa é a característica do toyotismo e essa é a característica agora da indústria na terceira revolução industrial. As indústrias, elas não ficam mais localizadas, elas não têm mais o seu processo de produção dentro do seu território nação. Vamos botar o exemplo do próprio iPhone. O iPhone, ele faz parte de uma empresa conhecida como Apple, não é mesmo? Só que se a gente fosse botar na segunda revolução industrial, naquela época não existia iPhone, mas vamos imaginar que existisse. O iPhone, ele seria produzido dentro do território norte-americano, beleza? Por quê? Porque a gente não tem meios de transporte que possibilitam esse acesso rápido, por exemplo, das matérias-primas, das matérias transformadas no setor industrial. Isso não ia ser possibilitado. Então ia ter que ser tudo feito ali dentro. Agora a gente pode ter a sede nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, só que a sua montadora, o que é a sua montadora? É a empresa que vai o quê? Montar. E aí lembre-se disso, a gente está falando agora de uma empresa que presta serviço para outra empresa. E eu já vou discutir o que é isso. Uma empresa prestando serviço para uma outra empresa. Então agora a gente tem essa sede nos Estados Unidos e uma empresa montadora lá na China. Bom, por que a empresa montadora está lá na China? Bom, a empresa montadora ela está na China porque nós sabemos que a China tem uma mão de obra muito mais do que barata do que a mão de obra norte-americana. E aí a gente tem que entender o processo histórico de desenvolvimento social da China. Por que a mão de obra da China ela é mais barata do que a mão de obra norte-americana, por exemplo. Mas a gente vai entender que isso tem tudo a ver com, por exemplo, taxa de analfabetismo, taxa de natalidade, processo de desenvolvimento tecnológico e várias outras coisas. E várias outras coisas que não cabe a gente enfatizar tanto nesse primeiro momento. Então, essa flexibilização é o momento agora onde você pode produzir os seus produtos fora do seu território nação, porque agora a gente tem meio de transporte que pode levar e trazer esse produto, e agora a gente tem um sistema de informação que faz com que você, lá dos Estados Unidos, consiga controlar a produção lá na China, por conta da internet. Então o cara não precisa mais estar ali fiscalizando. Porque ele consegue, dos Estados Unidos, por exemplo, tá percebendo se aquela máquina que ele comprou ali, ela está sendo bem cuidada, ela está sendo mal cuidada, enfim. A internet ela possibilita esse acesso à distância. E aí quando a gente fala de empresas que possuem as suas produções fora do seu território de origem, nós estamos falando das empresas o quê? Transnacionais ou multinacionais. Quando a gente fala de... é a mesma coisa, tá? Mas quando a gente fala de transnacional, a gente está falando de uma empresa que o quê? Transcende o seu território o seu território nação. E aí a gente pode falar da Coca-Cola, a gente pode falar do iPhone, a gente pode falar de qualquer outra empresa
norte-americana que é vendida e produzida no Brasil, mas que não é uma empresa brasileira. O meu telefone, por exemplo, é da Samsung. A Samsung não é uma marca brasileira. Tranquilo? Turma, lembram como eu falei para vocês de uma empresa que presta serviço para uma outra empresa? Isso também é uma outra característica do toyotismo. Isso também é uma característica da terceira revolução industrial. E a gente está falando aqui agora de terceirização. O que é terceirização? É quando uma empresa presta serviço para uma outra empresa, dentro dessa lógica aí de flexibilizar, de diminuir os custos da sua produção. Vamos parar para pensar. A Apple, ela produz os seus iPhones na China, como eu mesmo já disse, porque a mão de obra chinesa ela é mais barata. E aí, uma empresa chinesa, ela vai oferecer o serviço de montar os iPhones para a Apple, para que a Apple não tenha que se preocupar com aquela parte produtiva ali. E aí o serviço que vai ser oferecido para a Apple por aquela empresa chinesa, por exemplo, vai ser bem mais barato a longo prazo do que se a Apple tivesse que contratar todos os seus funcionários, fazer pesquisa e todas as leis trabalhistas que ela deveria todas as leis trabalhistas que obrigariam a responsabilidade que aquela empresa teria com aquele trabalhador. Então eu falei para vocês aqui de consequências que vão gerar um desenvolvimento econômico favorável, mas que vai gerar um desenvolvimento social desfavorável. Porque eu falei do desemprego estrutural, ou seja, um desemprego que vai existir, porque agora nós temos as máquinas ocupando os espaços que o homem e a mulher habitavam, participavam. Tranquilo? De boas, turma. Falei da robotização, falei da informatização, e quando eu falei agora de terceirização, que é a dinâmica em que uma empresa presta serviço para uma outra empresa, eu falo que a terceirização vai aumentar o quê? A terciarização. E terciarização, turma, é o aumento do setor terciário. Terciarização é o aumento do setor terciário. Então agora a gente está falando que essa revolução técnico-científica informacional é uma revolução que vocês sabem que ela vai modificar a dinâmica da indústria, mas ela também modifica a dinâmica do campo. A gente está falando, por exemplo, da Revolução Verde, que é o momento onde a ciência começa a pensar o campo 100% voltado para a produção dessa indústria. Então as matérias-primas que são produzidas do setor primário agora são voltadas para o setor secundário. Então eu estou falando de máquina que está inserida no setor primário, estou falando de máquina que está inserida no setor secundário. E aonde ficam as populações? As populações vão ficar, obviamente, no setor o quê? Terciário, que é o setor de serviços e comércio. Então a gente percebe que uma das características da terceira revolução industrial, que eu disse para vocês que acontece até hoje, é o aumento desordenado do setor terciário. E como é que é o nome desse conceito? Terciarização. Terciarização é o aumento do setor terciário. E terceirização é quando você compra o serviço de uma outra pessoa, ou então quando uma outra pessoa presta um serviço para você. E aí essa dinâmica é muito entre o quê? Empresas. Turminha, espero que vocês possam ter entendido. Falei para vocês sobre a terceira revolução industrial, falei para vocês sobre globalização, falei sobre as características, aumento da produção industrial, utilização de novas matrizes energéticas. Falei agora da formação das transnacionais e das multinacionais. Falei do novo sistema produtivo que é utilizado no Japão, mas que obviamente vai influenciar o mundo todo, que é o toyotismo. Pontuei as características do toyotismo e toda essa composição aqui nós temos a terceira revolução industrial. Valeu, galera. Tamo junto.